Bom dia, meus queridos alunos. Satisfação aí mais uma vez através do canal manter esse contato aí com vocês. Atendendo a alguns pedidos, nós decidimos aí então elaborar alguns vídeos pequenos com algumas dicas em relação ao conteúdo que o aluno tem que estudar para ir obter êxito no Exame Nacional da OAB. E aí nós reiteramos tudo que foi dito no vídeo passado, que está disponível lá no Instagram. E agora, através do canal do YouTube, a gente vai, na medida do possível, gravar alguns vídeos curtos com algumas dicas de alguns pontos importantes aí para o estudo dos queridos alunos. Já entrando dentro do mérito do que é necessário em relação ao estudo da OAB para a disciplina de penal e processo penal, eu tenho uma dica que é fundamental. Não podemos deixar de estudar o tipo penal do artigo 157, que trata do crime de roubo. E aí eu trouxe uma questão que eu vou comentar agora, do exame anterior, do 29º exame da OAB de 2019. E ele trouxe uma questão interessante envolvendo o crime de roubo, uma questão bem feita, bem capciosa, que envolve, além do entendimento do tipo penal, dos elementos que compõem o tipo penal do crime de roubo, também envolve institutos jurídicos da parte especial, e é exatamente isso que a OAB vem cobrando dos candidatos. Então vamos à questão e logo em seguida a gente vai dar a solução dessa questão e os pontos necessários para que o candidato aí obtenha êxito, porque com certeza nos próximos exames questões parecidas virão. Então vamos lá, exame 29º da OAB. Ele traz a questão de Lucas, e aí ele relata um fato, situa esse fato processualmente e pede um parecer jurídico. Normalmente a OAB traz essa sequência, ela relata um fato, uma história, ela conta um fato, narra um fato, delimita esse fato processualmente falando no tempo e no espaço e pede para o candidato fazer a sua análise jurídica como advogado. Então vamos à questão. A questão diz o seguinte, abre aspas, durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele o empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Fecha aspas. Então vejam que no primeiro parágrafo a questão trouxe um fato. Ela descreveu um fato, uma conduta, e aí na sequência a gente vai analisar qual que é a repercussão jurídica dessa conduta. Bom, Lucas adentrou sem consentimento na residência de madrugada e subtraiu um computador. Vejam que as informações trazidas na questão são muito importantes. Bom, primeiro, de madrugada, entrou na residência e subtraiu um computador. Até aí, tranquilo. Caracteriza o crime de furto. Muito bem. Contudo, no final do parágrafo, ele diz o seguinte, Lucas, assustado com a chegada do proprietário, empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Vejam que esse elemento específico descrito na questão faz com que o tipo penal deixe de ser o crime de furto do artigo 155 do Código Penal e passe a ser
o crime de roubo diante desse elemento especializador. E aí a gente pode chamar a atenção do candidato para o princípio da especialidade. Então você tem um elemento próprio no crime de roubo que não há no crime de furto. Qual é esse elemento? É a grave ameaça ou violência à pessoa. Ora, um empurrão por si só é uma ameaça e é também uma violência à pessoa. Ninguém pode chegar por aí empurrando pessoas, ainda mais numa situação em que ela está subtraindo um patrimônio alheio. Então, o bem jurídico penalmente protegido garante que as pessoas não devem agir desta forma. Portanto, vamos à questão para a gente finalizar a problemática trazida aí nessa questão da OAB. Então, na manhã seguinte, ele subtraiu o computador com a chegada do proprietário, empurrou o proprietário para conseguir o quê? A res furtiva. Só que a questão traz mais alguns elementos, e vamos a eles. Na manhã seguinte, Lucas arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. Pois bem, o proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com a responsabilidade penal, com a possível responsabilidade penal, procura o advogado da família e solicita esclarecimento sobre a sua situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolvera o bem subtraído. Então, ele está preocupado com o quê? Com a responsabilidade criminal, tendo em vista que o proprietário já compareceu na sede policial para narrar a notícia do crime, a chamada notícia crimine. Então, a própria vítima compareceu para narrar os fatos. Então, os fatos são estes. Agora, vamos ver a situação processual também já foi apresentada. Bom, o fato é a subtração de um computador com o uso de violência ou grave ameaça à pessoa. Qual o crime cometido? Em tese, o crime de roubo. Pois bem, artigo 157 do Código Penal, estudo imprescindível para OAB. A primeira parte da problemática nós já resolvemos. A segunda parte, qual que é a situação processual demonstrada na questão? Ora, o segundo parágrafo nos diz que a vítima compareceu aonde? Na delegacia para relatar a notícia do crime. Este fato, por si só, já faz com que o Estado tome conhecimento daquele crime e, diante de uma ação penal pública incondicionada, tenha o Estado juiz, através da Polícia Civil, o poder de investigar e de promover a persecução criminal. Então a pergunta é: Lucas, preocupado com a sua responsabilidade criminal, qual que é a avaliação jurídica que você, como advogado, apresenta a ele? Bom, nós identificamos a fase processual, os fatos e a fase processual. E agora vamos à conclusão jurídica. Qual que é a fase processual? Ora, notícia crime. Então, não existe processo ainda, existe o quê? Um fato, existe uma declaração da vítima na delegacia. Aí, Lucas, autor da conduta, preocupado com a sua responsabilidade criminal, procura você como advogado para... E aí vamos ver o que a questão quer.
porque nós não podemos fugir do que a questão quer e não podemos colocar elementos outros que não aqueles descritos na própria questão. Pois bem, a questão traz, na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecido. Ponto. E aí traz 4 assertivas. Quais são elas? Vamos a elas. Primeira, desistência voluntária, havendo exclusão da tipicidade de sua conduta. Vamos analisar. Letra B, o arrependimento eficaz, respondendo o agente apenas pelos atos até então praticados. Letra C, o arrependimento posterior, não sendo afastada a tipicidade da conduta, mas gerando a aplicação de causa de diminuição de pena. E letra D, a atenuante da reparação do dano apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Bom, lido a questão com muita atenção, identificado os fatos, identificado a fase processual ou a fase pré-processual em que se encontra a questão, você como advogado tem que dar o parecer jurídico. Então, diante desse caso prático que a OAB trouxe no exame 29º, qual que é a solução jurídica correta? Bom, ele trouxe um fato e trouxe a fase processual. E também trouxe nas questões vários institutos jurídicos aí que o candidato tem que saber, pessoal. Então vejam que esses institutos, eles caem repetidamente na OAB. Então vejam que nós temos que ter o conhecimento do Instituto da Desistência Voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. E também o conhecimento das causas de atenuação da pena. Então, tendo este conhecimento, e aí está a dica de estudo de hoje, são, primeiro, artigo 157 do Código Penal, crime de roubo, e também os institutos da desistência voluntária, o Instituto do Arrependimento Eficaz, o Instituto do Arrependimento Posterior e a atenuante da reparação do dano. Bom, arrependimento eficaz e desistência voluntária. Ou melhor dizendo, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tem um vídeo no meu Instagram que eu faço a distinção detalhada desses dois institutos. Então aqui no momento eu só vou explicar de uma maneira bem singela e rápida esses dois institutos. Bom, previsão legal, artigo 15 do Código Penal, tem que saber decor. Quando ocorre a desistência voluntária e qual que é a consequência dela? Arrependimento eficaz, também no artigo 15. Quando ocorre e qual a consequência dela? E lembrando, qual é a natureza jurídica desses dois institutos? Artigo 16. Vejam quantos artigos só em uma questão. É a típica questão da OAB. Ela traz um caso problema, situa esse caso problema processualmente e trabalha com os institutos lá previstos na parte geral do Código Penal. E logo no item 100, então, nós apresentamos aí, a questão trouxe o arrependimento posterior. Quando ocorre o arrependimento posterior e qual é a consequência dele? E, por fim, a atenuante. Bom, para a gente resolver e não se estender muito nesse vídeo, pessoal, eu saliento para vocês o seguinte, a dica. Bom, a questão é, quando se trata de desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, eu tenho uma dica infalível para vocês acertarem as questões que tratem destes institutos, seja do crime de roubo que nós estamos enfrentando, seja em qualquer outro crime previsto no Código Penal. Então vejam, são institutos benéficos para o réu, benéficos.
que tem como natureza jurídica, pelo menos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, afastar o quê? Afastar a tentativa. Nem tentativa ocorre. No nosso caso, Lucas efetivamente consumou o fato. Por quê? Vejam que ele subtraiu da residência um computador, um notebook ou um computador, e ao sair da residência se deparou com o proprietário, empurrou o proprietário, grave ameaça e violência, para garantir a subtração. No dia seguinte, vejam que após a consumação, ele esgotou todos os atos necessários para a consumação do crime de roubo? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Por quê? Porque efetivamente ele subtraiu a res. E qual que é o entendimento jurisprudencial em relação ao momento consumativo do crime de roubo? Vejam que isso é muito importante. Entendimento jurisprudencial em relação ao momento consumativo do crime de roubo. A jurisprudência majoritária entende que não é necessário que o autor da conduta tenha a posse pacífica da coisa. Vejam que se ele, nessa mesma condição, subtrai a coisa e a polícia já se dirige a um encalço do autor da conduta para prendê-lo, já houve a consumação do crime de roubo, houve a violência para a subtração. Então ele preencheu todos os elementos do tipo penal. Então a jurisprudência diz que não é necessário que ocorra a posse pacífica da coisa. No nosso exemplo, ele falou mais ainda. Ele falou que de fato houve a posse pacífica. Por quê? Porque ele se arrependeu no dia seguinte e de forma voluntária devolveu a res furtiva. Ora, se arrepender após a consumação do crime é um fato que faz com que a conduta delitiva seja o quê? Atenuada por expressa previsão legal lá no artigo 65 do Código Penal. Então vejo que na nossa questão, como houve a consumação do fato, não se fala mais em desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Você só analisa se houve desistência voluntária e se houve arrependimento eficaz se não ocorrer a consumação. Pois se ocorrer a consumação, afasta-se esses dois institutos. Então, sabendo que se o crime consumou, não há que se falar em arrependimento eficaz e nem desistência voluntária. Eu já elimino a letra A e a letra B. A letra C traz o instituto do arrependimento posterior. Ora, o arrependimento posterior, se nós formos ler a literalidade do artigo 16 do Código Penal, lá está escrito: somente ocorre arrependimento posterior nos crimes em que não há o quê? Violência ou grave ameaça à pessoa. No nosso caso, houve a violência, ainda que mínima, empurrou. O fato de haver essa violência à pessoa, seja ela qual for, em qualquer grau, configura-se o crime de roubo. Logo, havendo violência, também não se aplica o instituto do arrependimento posterior. Numa outra oportunidade, a gente vai trabalhar esses três institutos. Portanto, pessoal, sabendo basicamente isso, que havendo consumação, não se discute desistência voluntária e arrependimento eficaz, porque estes institutos têm o condão de afastar o quê? A tentativa. Se o crime já ocorreu, não há sentido em falar, em analisar afastamento da tentativa, porque o crime já se consumou. E por último, afasta o instituto do arrependimento posterior, porque houve violência ou grave ameaça à
pessoa. Portanto, meus queridos, qual que é a resposta correta? Letra D. A atenuante da reparação do dano, apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Dica de estudo, artigo 157, todos os parágrafos e incisos. Artigo 15, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Artigo 16, arrependimento posterior e causas de atenuação da pena. Artigo 65 do Código Penal. Diz o artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. E aí temos lá, ter o agente cometido o crime sobre a coação a que podia resistir, aqui, letra B, inciso 3, letra B, procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, ou seja, logo após a consumação do crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. No nosso caso, Lucas reparou o dano, devolveu a res furtiva após a consumação. Logo, ele tem direito à atenuante da pena. E aí nós podemos ir um pouco mais além. Na prática, como que é aplicada essa atenuante? Lá no sistema trifásico da dosimetria da pena, que nós estudamos também no curso regular. Lá no artigo 68 do Código Penal diz: na aplicação da pena, o juiz levará em consideração na primeira fase circunstâncias judiciais, fixa a pena base, de acordo com o artigo 59. Todas as